Olá, meu nome é Claudemir, sou técnico da Fremax. Hoje a gente vai mostrar a forma adequada de substituição de discos e freios. O primeiro passo seria verificar o pedal de freio para constatar alguma possível falha no cilindro mestre. O segundo passo, verificar o nível do fluido e a coloração deste, para a gente poder passar um diagnóstico correto para o aplicador ou para o nosso cliente. O terceiro passo será a remoção da pinça para a retirada do disco e a montagem do disco novo e das pastilhas novas. Há muito questionamento em relação a discos, a carros com freios ABS em relação à troca de discos e tambores. Não há muitas situações diferentes em relação a carros com ABS e sem ABS. Há pequenos cuidados, a maioria dos cuidados são relacionados a carros com ou sem ABS. O que muda é as peças que estão no meio do caminho, as peças que podem ser danificadas com o processo inadequado de desmontagem e montagem do sistema. Primeiro a gente vai colocar o sangrador para coletar o fluido de freio que sairá da pinça. Esse é um procedimento essencial sempre que eu for fazer a manutenção do sistema de freio, for retornar o êmbolo da pinça, eu sempre devo abrir o sangrador. Por quê? Se eu não abrir o sangrador, toda a sujeira que está localizada na pinça vai migrar, vai subir para a central do ABS e para o cilindro mestre. Isso pode danificar essas peças. Uma situação muito importante, que é muito comum a gente ver não ser seguido no dia a dia, é a colocação da pinça. O pessoal deixa ela sustentada pelo flexível. O flexível ele não foi projetado para aguentar tensão, e sim pressão. Eu posso estar danificando ele e ocasionando ao decorrer do tempo de uso até um acidente com o veículo. Então sempre tem que ter um ganchinho e faço a sustentação pelo esse gancho da pinça para não ter essa tensão no flexível de freio. O próximo passo a gente vai fazer a medição do disco para ver se não tem nenhum empeno no disco. A gente já identificar possíveis causas de trepidação e sanar elas antes da colocação do disco novo para o cliente não retorne à oficina para refazer o serviço. A medição ela é um giro completo no disco. Como eu falei, disco já assentado, respeitando o limite máximo de 5 centésimos. Acima disso, tem algum problema ou no cubo ou de empenamento do disco, ou até mesmo interferência entre o disco e o cubo de roda, e a gente precisa verificar posterior a isso, essa medição. Aqui o disco está apresentando a medição de 1 centésimo. 1 centésimo é o melhor das medições. Não tem peças mecânicas com dimensões zeradas, sempre vai ter o erro de fabricação, o erro de atuação dessas peças. Então aqui apresentou 1 centésimo, o máximo é 5 centésimos. Vou mostrar antes do próximo passo a gravação nova que a Fremax tem feito nos discos, que vai facilitar a identificação do fabricante, no caso Fremax, o mínimo TH e também vem gravado o código da peça. Porque ao momento que te retira a roda para fazer um orçamento para o cliente, já tem o mínimo TH, já tem o fabricante, já tem o código da peça para ser pedido uma nova. Conforme ele desgasta, ele mostra para nós quais defeitos possíveis o sistema da pinça, o sistema de caliper, possa apresentar. Se o desgaste estiver mais acentuado do lado externo superior e lado interno inferior, eu tenho folga no cavalete, onde ele não faz o movimento de prensa, ele acaba fazendo o movimento de alavanca. Então eu já tenho um reparo de pinça para fazer a manutenção. O quinto passo é a limpeza do cubo. Como eu comentei no início, a questão do ABS não interfere na troca diretamente do disco. O sensor está aqui no montante da direção, onde vai o rolamento. Os cabos estão bem protegidos. É praticamente impossível eu danificar por descuido. Então eu não tenho muita interferência em relação ao sistema de ABS, a fiação e sensores na troca de um disco de freio de um carro com ABS. É essencial que se faça toda a remoção de toda a crosta, toda a sujeira que tenha no disco, para que o assento do disco novo seja perfeito. Senão, após a troca, após o assentamento do disco novo, começa a ter trepidação no veículo e quando vai se fazer a desmontagem e a verificação, o problema causado é calço mecânico por sujeira entre o cubo e o disco. O lixamento ele é bem simples, não tem muita dificuldade. Alguns carros que têm cubo com prisioneiro acaba sendo um pouco mais delicado, mas é imprescindível essa manutenção. Não preciso deixar o cubo novo, aqui ele está amarelado, a oxidação que tinha em cima, porém livre de crosta de oxidação. Então eu faço a limpeza bem rápida, bem simples mesmo, isso garante um serviço de qualidade. Depois do lixamento do cubo, da limpeza do cubo, a gente vai fazer a medição do cubo
para verificar se ele está tudo em ordem, se não tem um empeno, se não tem nada fora do convencional. Sempre as medições devem ocorrer no diâmetro mais externo possível da peça. O empenamento máximo é 5 centésimos, então o cubo está em perfeito estado, eu posso aplicar um disco novo em cima, sem possibilidade de ocorrer algum problema de trepidação no futuro. Antes da continuidade no próximo passo, a gente vai mostrar alguns diferenciais Fremax. Como eu falei da gravação em baixo relevo, que demonstra bem que o produto é Fremax, identifica ele de forma fácil. Todo o disco Fremax vem pintado, todos os veículos vêm pintados para que não tenha oxidação, para quando o cliente saia da oficina e vá para a praia, faça uma lavação no veículo, não oxide essa região, ele retorne reclamando de oxidação e de baixa qualidade do produto. Além disso, o Fremax tem essas Stop and Go, que são essas listinhas que parecem um disco de vinil, que acelera o pré-assentamento, reduzem até 40% o período de assentamento da peça. Sem contar o teor de carbono, que isso não tem como a gente mostrar, mas está incluso no produto, que vai resultar numa performance melhor do produto no dia a dia, em frenagens de emergência, em frenagens contínuas, dando uma melhor resposta, melhor dissipação de calor. O próximo passo é a colocação do disco novo no cubo de roda. A colocação desses dois parafusos não exige muito aperto, ao contrário de que muitas pessoas acreditam que serve para segurar o disco na hora da frenagem, na realidade ele só serve para segurar para mim fazer o restante da montagem do sistema de freio e da montagem de roda em ter a passagem do parafuso livre. Então, o torque recomendado aqui é em torno de meio quilo, é muito baixo o torque. Após a montagem do disco novo, a gente vai fazer a conferência do disco se ele está de acordo com o especificado. Por que da conferência? Sempre existe sujeira na suspensão do veículo, mesmo fazendo a limpeza, na hora da montagem, eu posso ter deixado cair uma sujeira aí no cubo, entre o cubo e o disco, e vai apresentar a oscilação. Então eu vou ter que retirar o disco novamente e fazer a limpeza novamente. Caso contrário, estando dentro do especificado, esse procedimento está finalizado. Então o disco está em perfeito estado, o cubo não ficou nenhuma sujeira entre o cubo e o disco, então esse processo de remontagem do disco está ok, está pronto, está finalizado. Bom pessoal, depois do disco montado, o cavalete montado, a gente vai montar as pastilhas de freio e a pinça de freio. Antes disso, a gente vai fazer uma limpeza pequena no disco, a gente tocou, contaminou o disco. O disco Fremax também não precisa ser limpo, ele vem pronto para aplicar. Esse óleo não contamina a pastilha, não precisa fazer nenhuma limpeza. Somente quando a gente tocar no disco, tirar essa sujeira que a gente acabou colocando na pista de frenagem, não mais do que isso. Para a recolocação das pastilhas, a gente sempre orienta a lubrificação dos pontos de apoio. Qual graxa eu utilizo? Graxa branca à base de sabão de lítio ou graxa sintética que aguente em alta temperatura e não contamine o sistema de freio. A mais comum e a mais barata é a graxa branca à base de sabão de lítio. Então a gente vai lubrificar o apoio da pastilha, uma gota em cada região. Na pastilha que vai dentro do êmbolo, a gente vai lubrificar, fazer a lubrificação do êmbolo, na base do êmbolo, toda ela, uma pequena camada, e aí sim a colocação da pastilha. A pastilha externa, a gente deve lubrificar onde vai o encosto na garra da pinça. Então, dos dois lados eu coloco uma pequena camada de graxa para absorver as possíveis vibrações. Os pinos deslizantes devem estar limpos e lubrificados também com graxa branca à base de sabão de lítio. Feitos ambos os lados do sistema dianteiro de freio, a parte dianteira do sistema de freio, bomba o freio para que a pinça aproxime as pastilhas do disco para fazer o primeiro assentamento em relação ao disco. Sempre que eu fizer uma intervenção no sistema de freio, eu devo fazer a sangria do sistema de freio, fazer a sangria do fluido de freio, e a troca do fluido de freio é periódica, uma vez por ano, a cada 10 mil quilômetros rodados. Um detalhe muito importante é colocar os parafusos de roda, colocar e fazer o aperto, primeiro aperto, sempre em cruz. Evite usar a utilização de pneumática. O torque dessas pneumáticas são bem altos, em torno de 50 kg, torque máximo das pneumáticas, quanto o torque máximo dos parafusos é em torno de 10 kg a cada parafuso. Então, se eu utilizar a pneumática, eu vou estar ultrapassando e posso estar causando um dano aos parafusos, ao cubo, até mesmo um empeno do conjunto todo.
Sempre que eu fizer uma troca de disco, pastilha, lona e tambor, eu devo fazer o pré-assentamento do veículo, do sistema de freio do veículo, antes de entregar o veículo ao meu cliente. Por quê? Sistemas de freio diferente de outros sistemas, ele precisa de um assentamento para ter o funcionamento total, com a eficiência total do sistema. Então a forma indicada pela Fremax é 60 por hora, freia atrás até 40, levemente a frenagem. Acelera até 60 por hora novamente, lentamente para dar tempo de resfriar o sistema e freia novamente até 40 por hora. Em torno de 5 a 10 vezes o sistema de freio já tem uma resposta muito próxima à totalidade do assentamento desse sistema. Essas dicas são orientadas pela Fremax, são dicas simples, porém essenciais para que o conjunto de sistema de freio funcione adequadamente, tendo segurança, conforto e desempenho no dia a dia do nosso cliente.